Boa noite, querida audiência. Espero que cada um de vocês esteja excelente nesta noite. As histórias que vocês ouvirão provêm de ex-empregados de postos de gasolina nas periferias de cidades à beira de estradas solitárias. A sensação de ser observado de onde a luz não alcança pode causar um terror avassalador. A solidão da noite, quebrada apenas pelo fraco brilho das lâmpadas, transforma-se em um cenário onde o medo e a inquietude invadem a mente, levando até mesmo ao choro pelo pavor. Convido você a se acomodar para ouvir esses relatos de terror. Aqui começamos. Muito boas noites a todos. Trabalho em um posto de gasolina. Esta história ocorreu há apenas alguns meses, durante uma noite particularmente fria. Eram cerca de 3 da manhã. A essa hora, tínhamos permissão para estar no escritório. Como sempre, eu estava atento às câmeras de segurança. Se alguém chegasse, eu sairia para atendê-lo. Isso também ajudava a garantir que tudo estivesse em ordem durante o turno noturno. Sempre éramos 2 trabalhadores. Naquela hora, não era comum ver muito movimento, então qualquer coisa fora do normal captava minha atenção imediatamente. Naquela noite, estava olhando as telas quando notei algo estranho. Uma pessoa apareceu do nada, vestindo roupas marrons, e havia chegado de bicicleta carregando um galão vazio, obviamente em busca de gasolina. Meu colega tinha ido ao banheiro que ficava embaixo, por isso eu teria que ir atendê-lo. Havia algo que chamou minha atenção. Não foi apenas a hora inusitada, mas também a forma como a figura se movia. Era vaga, como se estivesse envolta em uma leve névoa, mas era clara o suficiente nas câmeras para que eu pudesse distinguir que se tratava de um rapaz. Decidi sair para atendê-lo, pensando que talvez ele precisasse de ajuda urgente. Saí imediatamente, mas ao chegar onde o havia visto, não havia ninguém. Olhei ao redor, esperando encontrar alguém escondido ou se afastando, mas não havia vestígios da pessoa, nem da bicicleta. Fiz o caminho ao redor das bombas de gasolina e nada. Retornei à cabine, confuso, e comecei a revisar novamente as câmeras. Para minha surpresa, a figura ainda estava lá, claramente visível na tela, de pé ao lado de uma das bombas, esperando com o galão na mão. Não consegui entender por que eu não a havia visto. Desci novamente e, ao chegar às bombas, não havia ninguém. Pensando que talvez fosse uma brincadeira, caminhei alguns metros para ambos os lados e nada. A porta do banheiro estava fechada, mas podia-se ver que a luz estava acesa, porque meu colega ainda não havia saído. Decidi revisar as câmeras dos arredores para ver se ele havia chegado de alguma direção específica, mas não consegui. Senti um calafrio ao perceber que aquele rapaz ainda estava ali, parado, nos monitores. Vi meu colega sair do banheiro e passar ao lado do rapaz, como se não o visse. Ele ficou parado na porta, Quando nos encontramos, eu disse ao meu colega que havia algo estranho no ar. Perguntei se ele havia visto o rapaz da bicicleta, mas ele respondeu que não. Nervoso, fui novamente espiar e, ao verificar que não havia ninguém, realmente me assustei. Subi para o escritório e lá, nas câmeras, pudemos vê-lo bem os dois. A figura permaneceu imóvel por alguns minutos antes de começar a se desvanecer lentamente diante de nossos olhos, como se dissolvesse no ar. Nunca vi quando ele foi embora. Simplesmente desapareceu. No dia seguinte, compartilhei essa experiência com meus colegas de trabalho. Alguns acharam que eu estava brincando, outros que havia sido uma ilusão causada pelo cansaço. Por volta das 2 da manhã, quando estávamos prestes a ir embora, trouxeram o jornal. Fiquei assustado porque uma das notícias principais falava de um acidente na estrada. Um rapaz havia ficado sem gasolina na sua caminhonete e desceu de bicicleta para ir ao posto, mas com a má sorte, foi atropelado por um caminhão. A morte foi instantânea. Provavelmente o jovem nem percebeu que havia falecido. Quando vimos a fotografia, soubemos que era o mesmo rapaz que havíamos visto na câmera de segurança. Ele estava vestido de marrom e havia uma bicicleta jogada. Embora tenha sido algo muito estranho, tentamos esquecer, porque não havia como comprovar nada do que nos aconteceu. Só que, na noite seguinte, à mesma hora, ele voltou a aparecer nas câmeras. Estranhamente, estava vestido da mesma forma, mas o que não havíamos notado era que seu rosto e suas roupas estavam manchados de vermelho. Desta vez,
Ele não estava parado esperando ser atendido. Ele estava olhando fixamente para a câmera. Parecia que nos observava através dela. Era tão pesada sua mirada que soube que tudo aquilo era coisa do outro mundo. Na verdade, eu não me atrevia a descer. Agora, cabia ao meu colega ir até as bombas para atender aquele rapaz. Ele saiu do escritório um tanto incrédulo, enquanto eu ficava atento às câmeras. Já embaixo, meu colega caminhou de um lado para o outro. Pela câmera, vi ele passar ao lado do rapaz. Depois de alguns minutos, subiu e me disse que não havia ninguém. Pedi que olhasse a câmera e ele soltou um palavrão quando percebeu que o rapaz ainda estava lá. Naquela noite, não descemos de jeito nenhum. Curiosamente, durante todo o tempo em que aquela aparição esteve ali, nenhum cliente chegou. Na manhã seguinte, contamos à secretária, que nos sugeriu acender uma vela para aquele rapaz, para ajudá-lo a encontrar seu caminho para o próximo plano. Pode parecer incrível, mas depois de acender e rezar algumas orações, aquela entidade deixou de aparecer. Sei que aqueles que trabalharam no turno da noite sabem que aquele posto de gasolina tem sua própria história de eventos estranhos, porque outros trabalhadores também contavam sobre aparições. Além disso, já tinham ouvido vozes e, em muitas ocasiões, alguém batia na porta, mas as câmeras não registravam nada. No nosso caso, foi o oposto. Esta é a minha história. Talvez tenha sido uma falha no sistema das câmeras ou talvez uma alucinação causada pelo cansaço. No entanto, não consigo deixar de pensar na clareza com que vi aquela figura na tela. Até hoje não voltei a ver nada parecido, mas toda noite, enquanto reviso as câmeras, não posso evitar lembrar daquela imagem, nos olhando fixamente e me perguntando quem ou o que realmente era aquela figura que apareceu aquelas noites. Alguns colegas que passaram pelo local do acidente afirmam ter visto um jovem vestido de marrom montando uma bicicleta, indo em direção ao posto com um galão na mão. Eu nunca voltei a vê-lo. Às vezes me pergunto se o que vi era de fato uma espécie de espírito, alguém que buscava ajuda em um lugar onde sua vida terminou de forma trágica. Seja o que for, é uma experiência que nunca esquecerei e que me lembra que há coisas que não conseguimos explicar. Boa noite, Chief. Esta é minha história. Ainda sou empregado de um posto de gasolina localizado em uma estrada solitária, onde trabalho há mais de 15 anos. Sempre pensei que as noites nesse lugar eram monótonas e tranquilas, já que nunca havia passado por algo paranormal e não acreditava nessas coisas até há cerca de 2 anos, quando algo estranho e aterrador mudou minhas crenças para sempre. Era uma tarde quente de verão, por volta das 7h30. O ar estava denso e pegajoso. Naquela hora, chegou uma caminhonete escura carregada de muitas coisas. Antes de abastecer, as pessoas desceram para usar o banheiro, que ficava a alguns metros das bombas, para esticar as pernas. Assim faziam muitas pessoas. O que era estranho era a aparência das 2 pessoas que desceram. Eram altas e magras e vestiam-se de maneira estranha. Tinha cabelo longo e barba crescida. À distância, os ouvi falar e percebi que não se tratava de espanhol. Depois de cerca de 10 minutos, subiram na caminhonete e pararam ao lado das bombas para abastecer. Fizeram um sinal para que eu os atendesse. Ao me aproximar e vê-los de perto, percebi que eram estranhos. Pareciam gêmeos, tinham grandes olheiras e estavam todos tatuados. O que dirigia me falou e me mostrou uma nota de 50. Procedi para abastecê-los. O acompanhante, com muitas palavras, me perguntou quanto faltava para chegar à cidade mais próxima. Depois de explicar, ele acelerou o veículo em direção ao seu destino. Quando passaram por um quebra-molas que estava a poucos metros, notei algo incomum. Um pequeno objeto caiu ao chão e, antes que eu pudesse identificá-lo, saiu correndo para a escuridão que começava a se formar. Naquele momento, pensei que era uma ratazana ou algum animal pequeno e nem o procurei. Não parecia importante. A partir daquela noite, começaram a acontecer coisas estranhas no posto de gasolina. Os lanches dos meus colegas e os meus apareciam com mordidas. As chaves dos veículos e das máquinas desapareciam inexplicavelmente. No início, pensamos que era uma brincadeira de algum de nós, mas as coisas não pararam por aí. O ambiente tornou-se cada vez mais tenso. Não podíamos evitar a sensação de que algo ou alguém nos observava das sombras. Às vezes ouvíamos risadinhas baixas e debochadas que não conseguíamos identificar de onde vinham.
Além disso, as luzes se apagavam e até o ar-condicionado parava de funcionar. Mas não parou por aí. Com o tempo, quando estávamos distraídos, éramos mordidos, especialmente nas pernas. Embora reagíssemos rápido, não conseguíamos ver nada. Parecia que o agressor era invisível. Depois, começamos a apresentar alguns sintomas, como dor de cabeça e visão turva, e não estávamos certos do que estava acontecendo. Começamos a especular que talvez houvesse um vírus ou uma bactéria no ar. Como continuavam a ocorrer coisas estranhas, decidimos revisar as câmeras de segurança, esperando encontrar uma explicação para esses eventos. No início, as gravações não mostravam nada fora do comum, até que, em uma delas, captamos algo incrível. Em uma das gravações, era possível ver claramente uma pequena figura humanoide com aparência burlesca e movimentos bastante rápidos que se escondiam entre nós. Assistimos repetidamente até estarmos convencidos de que era um duende. Nós mesmos duvidamos muito antes de aceitá-lo, mas a câmera não mentia. Era um ser de poucos centímetros. Comparando essa gravação com a daquele dia em que algo caiu da caminhonete escura, pudemos confirmar que era a mesma figura. Meus colegas e eu estávamos desconcertados. Não sabíamos o que fazer nem como lidar com uma criatura tão estranha. Cada um investigou por conta própria. Obviamente, recebemos muitas zombarias, mas também muitos conselhos sobre o que fazer, embora deva esclarecer que nada funcionou. Ao contrário, a situação só piorou. As travessuras do duende começaram a afetar nosso trabalho e nossa tranquilidade, pois dinheiro e algumas ferramentas começaram a desaparecer. Foi então que a esposa de um dos meus colegas, que tinha conhecimento sobre rituais e o sobrenatural, decidiu intervir. Ao chegar, viu os doces e algumas outras guloseimas que havíamos deixado, segundo nós, para mantê-lo tranquilo. Ela nos disse que isso era tolice, pois os duendes eram seres malignos e perigosos, capazes de causar muito dano se quisessem. Dar apenas doces não o deixaria satisfeito. Naquela noite ela veio ao posto de gasolina com tudo o que precisava para realizar um ritual de proteção e expulsão. Pediu que nos mantivéssemos a certa distância enquanto realizava o ritual. Acendeu velas dentro do escritório, desenhou alguns símbolos no chão e recitou palavras em um idioma desconhecido. A atmosfera ficou um pouco tensa, como se o próprio posto de gasolina estivesse prendendo a respiração, esperando o desfecho. De onde estávamos, podíamos ver o duende seguindo ela, imitando como ela caminhava. Às vezes, arranhava suas pernas, mas a senhora nunca lhe deu atenção, focando em completar o ritual, que durou vários minutos. Durante esse tempo, sentimos uma presença estranha ao nosso redor. De repente, ouviu-se um grito e uma rajada de ar frio percorreu o lugar, fazendo as velas piscarem. Nesse momento, tudo pareceu entrar em paz. Soube que algo havia mudado, talvez o duende já não estivesse ali. Naquela noite, passamos relativamente tranquilos, esperando pelas travessuras de sempre, mas nada aconteceu. O posto de gasolina voltou à sua rotina habitual. Não havia mais lanches mordiscados nem chaves perdidas. A calma retornou. Uma manhã, enquanto limpávamos a parte de trás, encontramos um poço. Investigando um pouco, descobrimos todas as coisas que haviam desaparecido, incluindo outras que nem percebemos que faltavam. Mas isso não era tudo. Havia também ratos e gatos mortos, dos quais aquela criatura se alimentava. Pensamos que talvez ali fosse o esconderijo do duende. Preenchemos o poço com pedras e aplainamos a terra. Procuramos ao redor por alguma saída, mas não encontramos nada. Se naquele momento ele estava ali, ali ficaria para sempre. Nunca mais voltamos a ver aquela criatura, pelo menos até hoje. Ao contar esta história, quero alertar que, embora não possamos sempre ver o que nos espreita na escuridão, os duendes realmente existem. E às vezes, precisamos da ajuda daqueles que conhecem o paranormal para recuperar a paz. Sei de outros lugares onde essas manifestações ocorrem, mas as pessoas, mesmo sabendo que o que habitam em suas casas são duendes, preferem contê-los, presenteando-os com doces ou coisas vistosas, sem perceber que assim se tornam seus escravos. Trabalhar em um posto de gasolina nas proximidades de um pequeno povoado sempre teve seu encanto. Havia algo tranquilizador na rotina noturna.
na calma e no silêncio que só eram quebrados pela chegada ocasional de algum cliente. No entanto, minhas noites de trabalho lá nunca foram as mesmas depois de descobrir a história do lugar. Meu nome é Brian Arredondo, sou do estado do México. O que vou contar aconteceu em 2009. Antes de a gasolinera ser construída, aquele terreno havia sido um estábulo, parte de um antigo rancho que, segundo contavam, pertencera a um homem rico e algo excêntrico. A história dizia que naquele estábulo só havia cavalos negros, todos supostamente pertencentes ao rancho. O local caiu em ruínas e, finalmente, o terreno foi vendido para a construção da gasolinera e de um motel. Desde o primeiro dia, os trabalhadores e hóspedes do motel contavam histórias de sons estranhos e presenças de homens e mulheres, mas também de que se ouviam cavalos. Eu não acreditava nessas histórias no início. Considerava-as simples invenções locais, contos para assustar novos empregados e entreter os clientes curiosos. Com o tempo, no entanto, comecei a notar coisas que não conseguia explicar. As primeiras noites eram tranquilas, mas logo começaram os ruídos em altas horas da noite, quando tudo estava em calma. Podia-se ouvir o som dos cascos batendo no chão, como se uma manada de cavalos estivesse correndo a toda velocidade perto da gasolinera. Quando me aproximava para investigar, não havia absolutamente nada, apenas a escuridão e o silêncio. Meu colega Marim me dizia que eu não deveria procurar, pois não encontraria nada. No início, tentei encontrar explicações racionais para aqueles sons, mas ele apenas me ouvia, pois já havia tido experiências e sabia o que nos cercava. Pensei que talvez fosse o vento trazendo sons de alguns pastos próximos, ou de algum animal selvagem rondando o lugar. Mas os sons continuaram e, com o tempo, tornaram-se mais intensos e perturbadores. As pisadas dos cavalos se misturavam com relinchos que gelavam o sangue, criando uma atmosfera de tensão. Uma noite, estava trabalhando sozinho na gasolinera. Era novembro e a neblina cobria o lugar, tornando tudo mais turvo e sombrio. Eu me sentia desconfortável, como se algo estivesse me observando. À medida que a noite avançava, os sons começaram de novo. No início eram distantes, quase inaudíveis, mas foram se aproximando cada vez mais. Eu podia ouvir claramente o golpe dos cavalos e os relinchos ressoando. Saí da estação para tentar ver de onde vinham os sons, esperando encontrar uma explicação lógica. A neblina tornava tudo fantasmagórico e meus olhos lutavam para se adaptar à escuridão da estrada. Caminhei ao redor do estacionamento, tentando encontrar algum sinal dos cavalos, mas não havia nada.